de volta com o canal. E como de costume eu vou trazer um daqueles vídeos em que eu comento a opinião de alguém. Eu vou comentar de novo em cima da opinião do Rogério de Campos. Eu já havia feito um vídeo em cima de um texto que ele escreveu. E dessa vez a fonte que eu vou usar é um podcast do Universo HQ que ele acabou de participar nesses dias. E por que eu faço esse tipo de vídeo? Geralmente esse pessoal dá entrevista para algum site ou algum canal. Eu acho importante você pegar a opinião desses caras que trabalham dentro do mercado de quadrinhos, porque é dali que você tira o que acontece nos bastidores, o que acontece dentro das redações. E quando eles estão empolgados para falar sobre assuntos que eles entendem, geralmente eles ficam mais soltos para falar de alguma coisa que eles mesmos não querem que saia, que o público conheça. Então eu acho muito interessante esse tipo de entrevista, de opinião. Pelo menos nessa parte em que eles acabam soltando alguma verdade sobre as redações ou sobre o mercado. Diferente do que eu faço sempre, dessa vez eu não vou recomendar a vocês que vão até o site do Universo HQ e vejam um podcast, porque esse podcast ele tem 2 horas de duração, eu acho que 2 horas e 14, e ele é bem chato mesmo. O Rogério de Campos ele costuma devagar bastante para falar, e o podcast acabou rendendo pelo motivo errado, porque ele demora muito para falar, ele fica viajando ali, pensando no que vai falar, fica uma coisa desconexa e acaba demorando demais para ele falar as opiniões dele ou responder as perguntas. Então eu recomendo dessa vez que vocês não vão até o site para ver o podcast, até porque a entrevista não rendeu tanto. Eu tirei algumas coisas que eu achei que ficaram interessantes na entrevista, mas no geral ela é bem arrastada. E outra coisa que eu quero falar antes de começar esse vídeo é que eu vou procurar manter o foco dos meus vídeos em notícias e opinião. Isso não significa que eu não vá trazer outros tipos de quadros diferentes para o canal, mas eu vou procurar manter o foco em cima disso. E alguém pode até perguntar, mas se o foco do canal são as notícias, por que eu parei de fazer aqueles vídeos de notícias comentadas no final do mês? Eu parei de fazer aqueles vídeos porque, em primeiro lugar, eu não estava me sentindo à vontade para fazer, e também porque eu estava achando que as notícias saindo atrasadas, isso tirava o peso do vídeo e também dava um trabalho muito grande para fazer, para acabar noticiando coisas que já tinham passado. Então eu vou tentar fazer vídeos para falar de alguma notícia ou comentar alguma coisa que está acontecendo mais na medida do possível, quando as notícias forem saindo, para que elas não fiquem, para que elas não esfriem. Antes do vídeo começar mesmo, eu começar a fazer os comentários em cima do que o Rogério de Campos falou, eu vou dar alguns dados aqui relativo ao próprio Rogério de Campos, dados biográficos. O Rogério de Campos ele foi militante trotskista, e se você tiver alguma curiosidade em relação a isso, procure pelo nome Trotsky na Wikipedia ou no Google. Ele participou de uma espécie de movimento estudantil, eu acho que em grêmios estudantis também. Ele foi filiado ao PT. Ele estudou na ECA, que tinha eu acho que uma divisão lá, um curso dentro da USP que dava aula de artes, porque ele é desenhista também. Eu acho que ele chegou a citar isso no vídeo. Ele escreveu para a Folha de São Paulo, deve ter escrito para outros jornais ou colaborado com outros meios também. Ele já fez diversos trabalhos jornalísticos, apesar de que eu acho que ele não é formado em jornalismo. E ele teve até uma banda punk nos anos 80,
Quer dizer, a biografia do Rogério de Campos é aquela típica biografia clichê do cidadão paulista, aquele cara que se forma em faculdade, faz curso de jornalismo e monta uma banda. E além disso tudo, é claro, ele tem a participação dele dentro do mercado editorial, quando ele fundou junto com o André Forastieri, e eu não estou lembrado bem os outros fundadores ali, os outros cofundadores da editora. Ele fundou a Acme, que depois virou a editora Conrad, e hoje ele tem a editora Veneta. Logo no começo da entrevista, ele fala que é contra as grandes editoras. Ele usa o termo máquina industrial, mas é aquela coisa, do mesmo jeito que eu comentei essa opinião dele na época que ele lançou o texto. Essa opinião logicamente está errada. Ele tem essa ideia tosca de que as editoras grandes são prejudiciais, que elas causam mal ao público, ao consumidor e ao próprio mercado. Mas a verdade é que o próprio quadrinho underground que o Rogério de Campos defende e publica, ele só é possível porque existe o quadrinho mainstream, ou seja, o quadrinho das editoras grandes que publicam em massa, porque nenhuma criança ia começar lendo quadrinho underground. Você não ia convencer uma criança a começar a ler quadrinhos por Robert Crumb ou por aquele Harvey P. Carr. Então essa reclamação dele não faz o menor sentido, é só aquela típica besteira de quem tem ranço com empresas, de vir com aquele discurso anti-empresas, anti-indústria, anti-capitalismo, esse tipo de coisa, esse tipo de ideia que o Rogério de Campos tem. Outra coisa, como vocês devem perceber na postura do Rogério de Campos, é que ele é um cara de esquerda, e dentro desse discurso dele é fácil você ver as pessoas tentando afetar bom mocismo, tentar passar uma ideia de que é bonzinho, de que tem mais tolerância, o respeito por todo tipo de coisa diversa. Por exemplo, é muito comum você ver o Rogério dizendo que ele não detesta quadrinhos de super-heróis, mas se você for no site dele, e eu fiz isso, eu dei uma olhada no site dele, na lista inteira de quadrinhos que eles têm publicados pela Veneta, e você não vai encontrar sequer um quadrinho de super-heróis. Aí você pode até dizer, mas tem aquele quadrinho A Arte de Voar que ele faz uma menção ao Super-Homem, alguma coisa do tipo. Só que aquilo ali não é propriamente um quadrinho como a gente conhece, não é um quadrinho de uma editora como a IDW ou a Dark Horse ou algo do tipo. Então, por mais que ele queira convencer os outros de que ele tem tolerância para esse tipo de quadrinho, na verdade ele não gosta. Ele só diz esse tipo de coisa, ele mente para tentar bancar o mente aberta, para tentar convencer os outros de que ele não tolera esse tipo de coisa. Até porque você vê na prática que ele só publica quadrinho diferente disso. Ele só publica underground. Ele adora dizer que as editoras são tacanhas e publicam um tipo de coisa só, mas ele mesmo só procura publicar o tipo de quadrinho que convém a ele. Então ele não pode abrir a boca para dizer para acusar as editoras de publicar um tipo de coisa só, sendo que ele faz a mesma coisa. Ele chega a falar uma coisa curiosa a respeito do personagem James Bond, porque ele cita isso como exemplo numa conversa. Alguém dá um gancho ali para ele e ele acaba entrando nesse assunto. Ele fala como ele acha o personagem ridículo, mas é aquela coisa, esse tipo de gente que tem essa mentalidade mais puxada pro progressismo, eles só ficam satisfeitos quando eles estão lendo alguma história idiota de algum personagem que é um completo loser, um cara que é tímido, o cara que é o perdedor, o cara que ele fica sonhando em conquistar as coisas, mas ele não consegue fazer nada. É sempre o sujeito problemático, introspectivo, que fica
ali remoendo problemas, como é o caso daquele Daniel Close, que ele só escreve esse tipo de quadrinho alternativo de personagens que são chatos pra cacete, ficam o tempo inteiro reclamando da vida, e pra ele esse tipo de personagem é o ideal, esse tipo de personagem bizarro que não tem um pingo de coragem, de autoestima. É por isso que ele enxerga no James Bond, que é o contrário disso tudo. É aquela coisa de ser um personagem viril, de ser um personagem que tem autoconfiança, que consegue resolver qualquer problema. Ele vem dizer que o personagem é ridículo. Ridículos são os personagens que ele publica nos quadrinhos dele, que são todos uns losers, uns perdedores. Mas na cabeça deles são o biotipo perfeito. Outra coisa que ele fala sobre o mercado é que as HQs mainstream, aquelas que são populares, quadrinhos de super-herói, Turma da Mônica, quadrinhos da Bonelli, que essas coisas ocupam espaço demais nas bancas, nas livrarias e lojas e comic shops. E esse tipo de coisa na verdade é determinado pelo público. Ele acha que isso ocupa espaço demais, mas na verdade você não pode ditar pro público o que eles vão consumir. Se existe um tipo de quadrinho que vende mais do que outro, é porque o público tem mais interesse nele do que em outro. Apesar de que eu não concordo com a ideia de que o leitor tem que ser bitolado e ficar lendo um tipo de coisa só. Eu nunca concordei com essas ideias. Eu acho ridículo o leitor de quadrinhos que só lê quadrinhos de super-herói, ou então essa geração de moleques que surgiram nos primeiros anos 2000, em que eles só leem mangá e não experimentam nenhum tipo de quadrinho só, porque aquilo faz parte da época que eles começaram a ler. E isso tudo é bitolação, tudo vindo do mesmo tipo de atitude tacanha dos outros. Por exemplo, você pode ver um cara que goste de tex e só goste de ler tex, e não tem problema nenhum você gostar de ler um quadrinho só. Agora, só porque você lê um tipo de quadrinho, você necessariamente não tem que ficar criticando e rejeitando outras coisas que você não quer ler só porque você acha que não presta, sendo que a pessoa nem leu, ela nem sequer experimentou uma coisa diferente, já vai condenando, já vai falando mal. Mas o problema para o mercado nunca foi essa ideia de que se publica muito de uma coisa só. O problema do mercado está mais dentro, sempre esteve mais dentro das redações do que dentro do padrão de consumo do leitor de quadrinhos. Em dado ponto da entrevista, ele volta a falar sobre aquela questão de ser um empresário que fundou editoras. Ele se chama de empresário egoísta, oportunista, canalha, que é aquela coisa para tentar passar para as pessoas de que ele é contra os empresários, é contra as empresas. Mas ele mesmo já fundou 2 empresas, a Acme, que virou a Conrad, e depois a Veneta. Mas do mesmo jeito que no vídeo que eu comentei sobre o texto que ele escreveu, essa ideia é completamente forçada. Vocês veem a total e completa contradição patética que o Rogério de Campos passa, porque ele é um empresário, ele fundou editoras e ele vive o tempo inteiro querendo fazer colar esse discursozinho besta de que ele é contra o fato de uma pessoa ser empresário, sendo que se não fosse por isso ele mesmo não teria como publicar os quadrinhos dele. E ele quer fazer isso para aparentar que ele, apesar de ser um empresário, ele não é ganancioso, ele não é capitalista, não é aquele tipo de gente que só entra num ramo de entretenimento para lucrar e não se importa com nada, que ele é descolado desse tipo de mentalidade. Mas na verdade isso é uma contradição ridícula, que ele faz questão de sustentar como se fosse convencer alguém. No fim das contas ele é sim um empresário, independente de ligar ou não
para lucros, ele depende disso, que eu acho que ele liga para lucros. Essa gente é muito cínica com esse tipo de discurso de que não liga para dinheiro, mas na verdade esse pessoal da esquerda, esses editores aí, eles adoram dinheiro, eles gostam mais de dinheiro do que todo mundo. Então esse papinho furado dele não cola. É mais aquele tipo de baboseira de discurso militante feito para dizer o capitalismo não presta, os empresários são maus, as empresas são corruptas e gananciosas, e toda aquela pataquada velha que a gente já tá cansado de ouvir. Tanto é que num dado momento ele mesmo admite que na época que ele estava na Conrad ele nunca gostou de publicar mangás. Então quem tem aquela ideia besta sobre o Rogério de Campos de que ele foi o fundador, ele deu o primeiro passo para o boom dos quadrinhos aqui no Brasil, na verdade tá fazendo papel de idiota, tá se iludindo, porque nunca foi intenção dele gerar esse boom, esse início dos mangás aqui no Brasil. Ele só fez isso para lucrar mesmo, só fez isso porque era do interesse dele fazer, ele tinha que publicar alguma coisa que vendesse. Até porque se ele fosse inaugurar uma linha de quadrinhos com aquele tipo de material ruim, esquisito e lá do bem que ele publica, ele nunca ia conseguir fazer sucesso. Então ele sempre vai cair nesse tipo de contradição. Ele fica o tempo inteiro dizendo que não dá a mínima para quadrinho mainstream, quadrinho popular, mas ele precisa vender esse tipo de coisa para poder bancar tudo que ele precisa ter para sustentar uma empresa. Apesar de que hoje em dia na Veneta ele não faz isso. Os quadrinhos que ele publica são só quadrinhos no estilo dele, e tem muita coisa esquisita, muito quadrinho ali que merece dar uma avaliada em primeiro lugar para você ver se tem qualidade mesmo, e não só se guiar pela opinião dele, que ele acha que tudo que ele publica ali na Veneta tem qualidade simplesmente por ser underground, sendo que tem muita coisa ruim também dentro do underground. Ele também fala que o leitor tem a mania de ficar lendo um tipo de quadrinho só, que é aquilo que eu já havia dito antes, a mania do leitor de ficar com aquela olheira de burro só enxergando uma coisa na frente dele, e não experimenta nada diferente, não procura ler nada que saia do mundinho dele. Só que ele publica quadrinhos baseados no critério dele, que é um critério ideológico. Ele não pensa nos quadrinhos como o próprio meio, próprio tipo de entretenimento. Ele acha que quadrinho deve sempre passar alguma coisa, alguma mensagem, algum tipo de ideia política, o que eu considero uma ideia completamente errada. Quadrinho é para entretenimento mesmo. Se tiver alguma coisa relativa a política ou ideologia, isso aí é assunto menor. Tanto é que o Rogério de Campos ele não tem medida para esse tipo de coisa, de ficar colocando assunto de política onde não deve e valorizar isso acima do próprio tipo de produto, no caso os quadrinhos. Ele não liga para a linguagem dos quadrinhos nem para os próprios quadrinhos em si, ele só liga para o conteúdo dele, e o conteúdo que ele acha que deve ter nos quadrinhos é um conteúdo viciado, dominado por esses assuntos de política e ideologia, que ele chega ao cúmulo de recomendar um livro de Trotsky, que é a figura política que eu já tinha falado antes, que ele é seguidor do Trotsky, num podcast de HQ, que é o cúmulo de você não ter um pingo de noção e querer cortar o assunto de quadrinhos no meio para colocar uma coisa que é prejudicial para o leitor, porque esse Trotsky é uma das figuras mais deploráveis da política. É um ideólogo russo lá que indiretamente foi responsável pela morte de milhões de pessoas. Se você procurar conhecer a biografia e a história
dessa figura aí, você vai entender que esse cara não valia nada, era um canalha somente. E o Rogério de Campos tem a cara de pau de defender esse sujeito num podcast falando sobre quadrinhos. E ele continua lembrando que é preciso sempre os leitores lerem HQs variadas, sendo que ele mesmo só tem olhos para os quadrinhos underground, e que na verdade existe muita coisa boa dentro do quadrinho mainstream, dentro do quadrinho das grandes editoras como a Marvel e a DC. Hoje em dia bem menos, mas se você olhar pelo histórico, pelo que já foi feito, tem muita coisa boa, inclusive coisa que ele mesmo publicou, já que na época da Conrad ele publicou Sandman, e Sandman definitivamente não é um quadrinho underground, é um quadrinho popular, porque senão não teria vendido tanto e não teria se tornado tão famoso. E aqui nesse ponto de novo o Rogério de Campos fala que ele não gosta de ser empresário. É aquela coisa que eu já disse várias vezes, ele é muito contraditório, ele é muito hipócrita nessa questão, porque é só vocês pararem para pensar. Você tem condição de fundar uma editora, você durante a vida inteira não vai conseguir fundar nem sequer uma vez uma editora. O cara conseguiu participar da fundação de 2 editoras e ainda fica lá se fazendo de coitadinho, dizendo que não é o que ele gosta de fazer, mas ele conseguiu fazer, que é um privilégio que poucas pessoas vão ter durante a vida inteira. Muitas vezes você não consegue nem sequer fundar um negócio pequeno, e na situação econômica que o país está agora, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Sempre foi difícil fundar empresa, na verdade, e vem ele fazer esse mimimi, essa choramingação besta de que ele não gosta de ser empresário. Dizer que não gosta de ser empresário conseguindo ser empresário e lucrar o quanto um empresário consegue lucrar é bom, né? Porque você fica só com a parte de ficar bancando bonzão, dizendo que rejeita esse tipo de coisa, quando na verdade você leva a vida de um cara que é dono de uma empresa, o que não deve ser nada ruim. Mas ele quer jogar verde para os outros, ele quer vir com essa balela de dizer não, eu sou empresário, mas isso é terrível. Deve ser terrível mesmo você acordar num dia de manhã e saber que você é dono de uma empresa. Esse cara é uma piada. Tem até uma parte em que ele fala um pouco sobre, lembrando até de um trecho da entrevista que eu não destaquei, tem uma parte em que ele fala da editora Conrad. Ele diz que uma revista como a revista Pokémon, ela chegou a vender 250 mil unidades no Brasil mensalmente, o que é uma coisa absurda. E você acha que um cara que conseguiu fazer uma coisa dessa tendo que reclamar? Ele chegou a admitir que ele ganhou muito dinheiro durante o período da Conrad, e depois ele veio dizer que do mesmo jeito que ele ganhou muito dinheiro, ele perdeu dinheiro, só que não deve ter perdido dinheiro suficiente, porque se ele tivesse perdido não teria condições de fundar outra editora, sendo que ao final da existência da editora Conrad, ele vendeu os direitos dele para a IBEP, o que não deve ter rendido pouco dinheiro, porque afinal de contas você vender os direitos de um nome de uma marca de uma editora como a Conrad não deve ter saído barato para a IBEP, o que fez com que ele pudesse ter capital para poder investir em outra editora. Mas mesmo assim ele fica lá com aquele discursinho querendo se fazer de besta, achando que alguém vai acreditar que para ele ser empresário é uma coisa ruim. Em algum momento ali alguém entra no assunto das influências que ele teve, e ele fala que o Robert Crumb é o quadrinista ocidental mais influente, sendo que está longe da realidade. Os próprios caras do Universo HQ, como o Sidney Guzman, ele fala do Will Eisner, ele fala do Karl Barks, de outros criadores. E além disso ainda tem
o Jack Kirby, o Stan Lee, esses caras aí que inovaram e fizeram os quadrinhos que até hoje são medida para o que se faz nessa mídia, virou padrão do que são os quadrinhos de super-herói, mesmo que o primeiro personagem mais influente, que é o Superman, tenha surgido ainda no final da década de 30, mas foi no início da década de 60 que as pessoas começaram a acompanhar os quadrinhos no padrão que a gente vê hoje. Então vocês podem ver como esse cara é cego para esse tipo de coisa. Ele acha mesmo que o Robert Crumb é mais influente que esses quadrinistas, que ele teve mais capacidade de influenciar criadores no mundo inteiro. Tanto é que se você perguntar para a maioria dos leitores de quadrinhos, eles não vão saber quem é Robert Crumb, mas com certeza vão saber quem é Stan Lee ou Jack Kirby ou Will Eisner. Então essa é mais uma daquelas viagens na maionese do Rogério de Campos. Em certo momento ali, falando sobre política, ele fala que o Richard Nixon, que foi o presidente americano, ele desmontou a estrutura de distribuição nos Estados Unidos. Mas é aquela coisa, ele está falando sobre os quadrinhos underground que faziam sucesso naquela época, que eles tiveram esse problema porque algum político ou governo interferiu nisso. Mas até hoje é desse jeito que os quadrinhos underground não vendem. Então fica a dúvida disso aí. Os quadrinhos underground eles não vendem porque houve intromissão do governo ou intromissão de algum político na época que desmontou, como ele está dizendo aí, a estrutura de distribuição, ou porque eles não vendem mesmo porque o público não gosta de consumir esse tipo de produto. Na verdade eles não vendem tão mal assim, só que não venderiam na verdade como ele acha que venderia, porque não tem apelo suficiente junto do público maior. Quando ele trabalhava na Conrad, ele conseguiu abrir muito espaço para quadrinho alternativo, só que mesmo assim esse nicho ele não pegou tanto. Ainda o que se vende hoje na maioria é quadrinho popular, e até hoje você vê até muito quadrinho alternativo sendo publicado, quadrinho nacional, hoje em dia mais por sites de financiamento coletivo. Mas muitas das coisas que o Rogério de Campos dizia que era bom e que ele fazia questão de publicar na época da Conrad não fez sucesso e não foi publicado tanto assim por outras editoras. Quer dizer, não virou um filão, não vendeu tanto a ponto de as outras editoras repararem no que a Conrad estava fazendo e sair publicando tudo deles. Por exemplo, nenhuma editora além da Conrad publicou muito material de Robert Crumb ou de outros autores underground. Então significa que aqui no Brasil isso não fez tanto sucesso. Isso não significa necessariamente que aqueles materiais underground ali que ele publicou não tenham qualidade, até porque eu não li para saber. Pode ser só pelo fato de que o quadrinho aqui, na verdade, o leitor aqui no Brasil ele é bitolado e ele não procura ler coisas diferentes. Mas a verdade é que aqueles quadrinhos da Conrad que ele se orgulhou tanto de publicar por serem alternativos não fizeram tanto sucesso assim para gerar um nicho. Eles são publicados até hoje, quadrinho alternativo, mas de uma forma mais dispersa. Mais uma vez aquela história completamente sem pé nem cabeça do Rogério de Campos, que ele diz que não publica quadrinhos alternativos esperando ficar rico. Mas é aquela coisa, ele não espera ficar rico, mas fundou a editora, se tornou empresário para publicar quadrinhos. É uma coisa completamente sem pé nem cabeça, não tem lógica nenhuma. Até porque, independente dele gostar ou não de ser empresário, ele precisa fazer isso para poder
publicar os quadrinhos. Então é mais uma fala dele que não faz sentido nenhum. Não faz sentido também ele ficar com essa coisa de ter esse dilema forçado de oh meu Deus, eu preciso publicar quadrinhos, mas eu não posso me tornar um empresário. Então esse cara tá no ramo errado, porque para publicar do jeito que você quer, você tem que ser um empresário, tem que ter uma editora em que você escolha o que vai publicar do jeito que você quer. Mas ao mesmo tempo ele fica com esse papinho furado de eu não quero ser empresário, mas preciso ser empresário para ganhar dinheiro e publicar os quadrinhos que eu quero publicar do jeito que eu quero. Então esse cara ele chega a beirar o ridículo. Ele é uma contradição ambulante. Outro grande mito que ele revelou em relação a Conrad, aquela época do início dos quadrinhos dos mangás da Conrad, que muita gente, muito fã de mangá até hoje deve ter esse cara como se fosse um santo, como se fosse o pioneiro dos quadrinhos japoneses aqui. É que aquela ideia de publicar no sentido invertido, como é publicado invertido do ocidental, como é publicado no Japão, no sentido da direita para a esquerda. Não foi ele que teve a ideia de fazer isso, e na verdade ele fez isso porque foi uma exigência do licenciado das editoras japonesas que botou essa condição para ele. Ele mesmo admite isso, e nem o próprio fato dele ter publicado naquela época Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco praticamente ao mesmo tempo teve a ver com a decisão dele, porque na verdade foi oferecido, como acontece com esses caras que são empresários e donos de editoras no Japão. Eles oferecem um pacote. Para você publicar, você tem que pegar no máximo outro título ou outros títulos e se comprometer a publicar. Então, como ele sabia que estava fazendo sucesso por causa do desenho no SBT, o desenho na televisão que já colocava o personagem como ali um personagem conhecido do público, ele resolveu pegar o Dragon Ball e o Cavaleiro do Zodíaco veio junto. O que desmistifica completamente aquela ideia de que ele teve um tato para escolher essas coisas, o que realmente não bate, não faz sentido nenhum. Se o Rogério de Campos sempre foi aquele cara que gostou mais de quadrinhos underground, como é que ele ia conhecer quadrinho japonês, ainda mais quadrinho popular, quadrinho do tipo shonen? Então não tem lógica nenhuma. É óbvio que ele escolheu baseado em critérios de venda do que ele achava que tinha a chance de fazer mais sucesso. E também muitas dessas coisas populares que foram publicadas na Conrad, isso foi publicado por influência também do André Forastieri, que tinha mais noção desse tipo de coisa, do que vende, do que atrai o público, do que ele, porque por conta própria ele mesmo não saberia o que fazer e ficaria lá publicando um monte de coisa estranha, esquisita, e aqueles livros sobre política dele, como aquele livro Baderna, que aquele troço não deve ter vendido nada e não atrairia a atenção do público, e não teríamos esse histórico do que foi o boom dos mangás aqui no Brasil. Nada disso é mérito do Rogério de Campos. Outra coisa que nunca ficou esclarecida a respeito foi aquela briga, que na verdade deve ter acontecido uma briga mesmo entre o Rogério de Campos e o André Forastieri. Eu já li muitos textos do André Forastieri no blog dele, até eu começar a me irritar com aquelas opiniões idiotas dele. E você percebe que o André Forastieri é outro cara que ele tem um ego grande, do mesmo jeito que o Rogério de Campos ele tem um ego, apesar de que ele nega, ele tenta se fazer de humilde ali, mas eles têm personalidades muito fortes. E imagina você colocar dois caras que têm personalidades assim, que são encrenqueiros, só querem as coisas do jeito deles e são egocêntricos, para trabalhar no mesmo ambiente. Então é óbvio que houve uma briga ali dentro, que houve um desentendimento,
Isso nunca ficou esclarecido até hoje, é uma das coisas que me gera muita curiosidade, mas a gente não vai saber porque, como eu sempre digo, ninguém se dispõe a revelar esse tipo de coisa que acontece nos bastidores das redações, sempre escondendo, sempre tentando disfarçar isso dentro de conversas dúbias ali que não fazem muito sentido. O próprio Rogério de Campos sempre negou isso. Diz até que o André Forastieri é amigo dele, mas eu acho que eles nem se comunicam. Independente do que tenha acontecido, eu acho de verdade que o principal motivo de ter havido aquela quebra, aquela divisão da Conrad, onde cada um foi para um lado com um nicho de direitos autorais que eles tinham. Acho que o André Forastieri ficou com os direitos das revistas e o Rogério de Campos ficou com os direitos de alguns títulos ali de quadrinhos. Ou ele ficou com os direitos, é claro que isso se provou, do nome da editora da Conrad. Tanto é que foi ele que vendeu. E uma coisa curiosa enquanto ele estava falando é que eu já disse a vocês que eu disse isso no começo do vídeo, que esse tipo de história curiosa, esse tipo de dado é soltado quando o cara tá mais à vontade para falar dentro de uma entrevista. E eu gosto justamente dessas entrevistas por causa disso. Eles sempre deixam escapar alguma coisa que ninguém sabia. E como eu disse muitas vezes, que eles não querem que o leitor saiba, é que o Rogério de Campos ele conta que pagou $700 pelos direitos de Sandman para publicar a série inteira. Naquela época, eu acho que isso deve ter sido em 2004 ou 2005. A série mesmo parece que ela começou em 2005, que é aquela coleção de 10 encadernados, mais aqueles outros volumes que a Conrad publicou, que são os Caçadores de Sonho. Parece que foram 2 volumes só com capas de Sandman, explicando os detalhes delas, eu acho. O que é ridículo, naquela época você viu o sujeito pagar $700 pelos direitos de publicar um quadrinho feito Sandman. E ele disse que naquela época insinuou, pelo menos no que ele falou, que os direitos estavam baratos porque nenhuma editora teve interesse. Como era comum ninguém ligar para esse tipo de quadrinhos, eles estavam baratos, ele acabou pegando. Agora você para pensar, aqueles volumes de Sandman na média cada um custavam R$60 aqui, isso em 2005. Se você acha que dá R$60 num volume com a quantidade de página que cada volume de Sandman tinha, já era caro, imagina isso em 2005. Ele pagou $700 para vender revista por um preço alto desse. Até hoje os caras falam do padrão de qualidade daquela revista, daquela série de volumes. Realmente o padrão de qualidade é muito bom. E outro detalhe que eu tenho que trazer para vocês aqui é o seguinte: muita gente fala sobre essa época que os leitores estão vivendo hoje, que se paga caro por volumes em capa dura, que hoje em dia tudo é capa dura e até o pior lixo em quadrinhos é publicado nesse formato. Só que quem iniciou isso tudo nem sequer foi a Panini ou as outras editoras. Quem começou com esse padrão de luxo, quem conseguiu fazer colar, fazer vingar esse padrão, foi a própria Conrad com essa coleção de Sandman. Porque vocês viram que em 2009, como eu sempre cito aquele caso da primeira encadernação da Liga da Justiça do Grant Morrison e do Starman do James Robinson, esses 2 volumes eles foram publicados em 2009 e não conseguiu fazer sucesso, não venderam. E a Sandman foi publicada em 2005. Eles começaram a fundamentar ali o padrão do que seria esse mercado hoje em dia, porque as editoras sempre quiseram que as revistas tivessem uma tiragem baixa e fossem vendidas com preços altos, para que eles não tivessem perdas. E é aquela coisa, uma empresa grande como a Panini, quando ela arrisca, ela tem mais a perder do que as empresas menores.
Então o que a Panini fez foi esperar que outra empresa conseguisse fazer esse padrão vingar para ir lá e começar ela mesma a produzir só quadrinhos de capa dura, como se vê hoje em dia. E quem deu esse pontapé inicial foi justamente a Conrad, ela que conseguiu incutir na cabeça de todo mundo que era necessário você pagar caro para ter um volume, que era necessário você sequer ter volumes de luxo para cada série famosa como o Watchmen, o Cavaleiro das Trevas. Os leitores caíram nessa, começaram a aderir a essa ideia idiota de comprar volumes de luxo, achando que tudo que tinha qualidade comprovada deveria ser publicado em capa dura. E lá foi que se plantou essa ideiazinha, esse embriãozinho que hoje em dia a gente vê essa coisa monstruosa dentro do mercado de ficar publicando tudo em capa dura e cobrando um preço ridículo. Até nesse momento em que eu tô falando agora, tem um encadernado que o pessoal tá reclamando muito, que é um encadernado do Pantera Negra, que está sendo publicado quase a R$70 e tem uma quantidade ridícula de páginas. Pois bem, é aquela coisa, quem aceitou financiar esse tipo de coisa lá atrás, em 2005, quando a Conrad começou, não tem moral nenhuma para falar sobre isso, porque eles foram irresponsáveis. Eles aceitaram pagar caro e hoje em dia a gente vê o resultado disso por aí. Ainda falando um pouco sobre a Conrad, ele fala sobre ter vendido os direitos da editora, e eu acho que ele não vendeu esses direitos por pouco. Ele deve ter vendido por uma quantidade considerável, até porque ele depois teve como fundar outra editora, sendo que quando ele vendeu a Conrad para a IBEP, os próprios empresários lá da IBEP, o dono da editora do grupo IBEP, eles convidaram o Rogério de Campos para trabalhar lá dentro e ele aceitou. Parece que ele passou 4 anos na IBEP, mas ele fala que quando a Conrad acabou, as contas dela estavam no azul, mas é uma coisa que não bate, porque recentemente até eu vi uma live com o Cassius Medawa, em que ele fala que naquela época, ele fala até várias vezes durante a live, que naquela época a Conrad ela estava para falir. Então o que acontece é que o Rogério de Campos está mentindo sobre isso. A Conrad não estava bem, ela não estava no azul em relação às contas dela. Tanto é que a maioria dos títulos foram cancelados. E o próprio Cassius Medawa, ele comenta isso, que a Conrad ela foi perdendo os direitos de publicar os quadrinhos. Por isso mesmo eles foram sendo cancelados um a um, até a editora chegar na situação que chegou, em que ela não tinha praticamente nada sendo publicado. Então essa coisa aí que o Rogério falou, isso não bate com a realidade, até porque foi desmentido depois por outras pessoas. Mais uma vez, num determinado ponto, ele fala que nunca pensou em ter uma editora, mas é aquela coisa, imagina se ele quisesse ter uma editora, se ele é contrário a ter uma editora ou nunca quis, não necessariamente ser contrário, mas nunca quis, nunca pensou em ter e conseguiu fundar 2 editoras. Imagina se ele tivesse muita vontade de ter editora, eu acho que ele ia ser o dono da Panini agora. Em outra parte do vídeo ele diz que ele vai publicar na Veneta o que ele bem quiser publicar, que ele fundou a editora exatamente para isso, e que se dane se vai vender, se aquilo é quadrinho comercial ou não, e que se dane até os leitores, o que é uma coisa que até certo ponto eu concordo, porque o editor ele tem que ter uma visão do que deve ser publicado, só que ele não pode ditar essa visão. Se o editor se ocupar somente de publicar o que vende, ele nunca vai trazer nada novo. Mas ele não pode ser como o Rogério de Campos que fica tentando empurrar a coisa para os leitores, vive o tempo inteiro dizendo que ele é tolerante a outros estilos, mas ele só publica um estilo só, que é o underground. Mas também é verdade que o leitor aqui no quadrinhos é completamente tacanho, que
se for por eles, eles passam a vida inteira lendo a mesma coisa. Os leitores são imbecis também, não tem como ficar defendendo. Você pega, por exemplo, aqueles moleques que, se fosse por eles, eles iam passar a vida inteira lendo o quadrinho do Homem-Aranha e nunca iam dar chance a qualquer outra coisa que fosse. Mas isso é uma coisa característica do leitor. Não significa que porque o leitor é bitolado é que ele deve ser forçado a ler outras coisas, é claro que não. E também não justifica essa ideia do Rogério de Campos de que quadrinho tem que passar algum conteúdo ideológico, porque fazendo isso, achando que ele pode escolher pelo leitor o que ele deve ler, ele acaba empurrando essa porcaria pra muita gente. E é aquela coisa, quadrinho, a leitura de quadrinhos tem que ter um ponto de partida. Ninguém vai começar, como eu disse, lendo quadrinho underground, lendo quadrinho do Robert Crumb, não. Tem que ter esse tipo de quadrinho mais bobo, mais comercial, feito para atrair crianças. E depois que inicia a leitura, o leitor pode ou não se interessar por outras coisas melhores, mais variadas, que tem um conteúdo mais bem elaborado. E isso é uma coisa que fica claro no quanto a mentalidade do Rogério de Campos é torta, porque ele não consegue sequer perceber, mesmo tendo toda a experiência dele dentro do mercado editorial, que o mainstream é necessário para que exista o alternativo. Ou seja, se não se publicar quadrinho popular, o quadrinho que é menos popular não vai ter chance de sair. Você não vai conseguir fundar uma editora nem num mercado próspero como os Estados Unidos, publicando quadrinho esquisito, alternativo, com ideias revolucionárias ou que saiam do padrão comum, porque nenhuma criança inicialmente vai ter interesse de ler isso, não vai se sentir atraído por esse tipo de coisa. Então tem que ter o quadrinho mais comercial, tem que ter aquela coisa mais chamativa de personagens coloridos, para uma criança que tá andando no meio da rua bater o olho numa loja, bater o olho no quadrinho que tiver dentro de uma loja ou numa banca, numa comic shop, e acabar iniciando através desses quadrinhos. Agora, entrando no assunto diretamente, falando sobre política, o Rogério de Campos fala da destruição e do desmonte do mercado. E durante esse ponto aí em diante ele vai falar muito sobre o governo atual. Ele vai ficar mandando aqueles torpedinhos ali, dando alfinetadas, porque ele não fala nisso diretamente. E é até melhor que não fale, porque todo mundo sabe o tipo de groselha que ia sair da boca dele. Mas ele também é cínico em relação a isso, porque ao mesmo tempo que ele fala sobre que se dê dinheiro para as grandes editoras, para as grandes livrarias, ele defende que se dê dinheiro para as editoras pequenas também, que na verdade não deve ser feito nenhuma coisa nem outra. Nem as editoras grandes nem as pequenas devem receber dinheiro público. Eu já falei isso em outros vídeos e em outras ocasiões, que editoras e autores de quadrinhos não devem ser sustentados com dinheiro público. Eles que se virem, que vão publicar sozinhos. Mas o Rogério de Campos, ele apoia que o governo dê incentivo a isso. Por isso que ele está falando sobre essa coisa de desmonte. Não é desmonte nenhum, é simplesmente que o governo atual, ele não está dando dinheiro do imposto dos contribuintes para empresas. Esse dinheiro é muito melhor aplicado em benefício público para o próprio contribuinte. Você já deve ter percebido até que, por influência pelo jeito esquisito como o Rogério de Campos raciocina, que ele fica o tempo inteiro alternando entre os assuntos. Os tópicos que eu peguei alternam muito também. Isso é por conta dele, e também pela sugestão que as pessoas que estão lá no podcast fazem, por fazer perguntas variadas para ele também.
mas ele entra em outro tópico falando sobre capas de livros das publicações dele, e você vê que sempre teve esse mau gosto do Rogério de Campos em publicações que ele fala. Até o Cine Guzman concorda que ele não tem lá muito tato para escolher as capas dos livros da editora Veneta. Ele chega ao ridículo de questionar se um livro precisa ter um título ou um HQ precisa ter um título para ser comprada, sendo que é ridículo isso. Os caras mesmo no podcast ficam dando risada da escrotice dele, de ficar tendo esse tipo de ideia. Um exemplo disso é o que ele fez com aquele livro que foi publicado pela Conrad, aquele livro A Voz do Fogo, de Alan Moore. Eu vou botar a capa original aí do livro, que é um livro que eu tenho. Eu comprei esse livro, que é uma capa até bem interessante e bonita. Ela combina com o tema, o conteúdo do livro. E depois vocês vejam essa capa do livro que foi publicada pela Veneta, que é uma capa ridícula. Ela só tem um logotipo lá e uma imagem de labaredas, uma imagem de fogo, que é uma coisa que não só é pobre de design, como é uma ideia medíocre, uma ideia fraca, bem clichê de se ter para um trabalho de design de capa. E por causa desse tipo de visão que o Rogério de Campos tem, muitas das capas dos livros e revistas que ele publica são capas feias, são capas esquisitas que não orientam a pessoa que vai comprar o livro direito. Você não sabe nem do que é que se trata o conteúdo do livro, o que é uma coisa burra de se fazer, porque você não precisa desenhar na capa do livro o conteúdo dele, mas também pegar e esconder o conteúdo do que se trata o livro. É burrice, porque você dificulta a venda do próprio produto fazendo isso. Ele também comenta que lançou um livro, é um livro de autoria dele pela editora Sesc. Eu não sei se essa editora Sesc é uma editora que ela recebe dinheiro público para publicar. Ela funciona tipo naquele esquema de economia mista. Ela vende produtos, mas ela também é sustentada por dinheiro público. Mas isso tem a ver também com o tipo de coisa que o Rogério de Campos faz, que é essa ideia dele de achar realmente que o governo deve investir. Não é o governo que deve investir em publicações, do mesmo jeito que não é o governo que tem que investir, sei lá, numa fábrica de biscoito, numa loja de confecção de roupas, numa fábrica de tecidos. São os próprios empresários que devem fazer isso individualmente, ou entre eles mesmo, um grupo de empresários. Do mesmo jeito como eu já havia falado em vídeos anteriores, eu não concordo com a ideia do governo dar dinheiro para que qualquer coisa seja feita. Pode ser aquela lei Rouanet para se fazer shows ou gravar DVD, qualquer coisa desse tipo. Nenhum tipo de produção de entretenimento ou produto artístico deve ser bancado pelo governo. Cada um que se vire para tentar fazer sucesso ou vender ou comercializar seus produtos por conta própria e tratar de se desapegar da teta do governo, não ficar mamando no dinheiro público, querendo dizer que isso é um incentivador para a arte, para o entretenimento geral. É só você ficar pegando o dinheiro dos outros e querer justificar isso através da sua conveniência. Em mais um momento do vídeo ele dá mais um exemplo, mais uma prova dessa mentalidade idiota, estúpida que ele tem em relação a quadrinhos, que ele diz que não gosta dos quadrinhos necessariamente pelos quadrinhos ou só pelos quadrinhos, e sim porque eles podem mandar a real, entre aspas, do mundo. Quer dizer, ele gosta de quadrinhos desde que eles sejam usados para politizar e para transmitir ideologias através deles, que é aquela típica visão esquerdista imbecil de achar que tudo tem que ser tomado pelo assunto de política. Nada pode existir nisso, que é um entretenimento que você consome para relaxar, para se distrair ou se divertir. Tem que estar livre de política. Se ele for um veículo para transmitir opinião, ideia,
qualquer espécie de conteúdo ele tem que ser sequestrado por um assunto político para transmitir o conteúdo que eles querem, transmitir a agenda política. Eu acho isso deplorável, nojento. E os quadrinhos hoje, infelizmente, eles estão desse jeito, do jeito que o Rogério de Campos gostaria que fosse, principalmente nas grandes editoras como a Marvel e a DC, o que estraga completamente o conteúdo. Eles perderam a noção do que eles devem transmitir numa revista e ficam usando ela o tempo inteiro para fazer a cabeça dos outros, o que eu acho que é péssima atitude canalha por parte dessas empresas. Os quadrinhos do jeito que a gente conhece, eles não foram pensados para ficar passando política, eles foram pensados para divertir crianças inicialmente, para entreter, para distrair as pessoas e não para virar panfletos políticos. Se eles tivessem sido feitos desse jeito, não teriam tido sucesso de forma alguma, porque as pessoas iam perceber isso, principalmente uma criança. Não ia ter interesse em ler uma porcaria de um quadrinho que tivesse lotado de chavão, de bordão político, de ideia desse tipo que elas iam detestar, iam achar esquisito, não iam ter interesse nenhum. Mas pro Rogério de Campos isso é uma coisa indivisível, uma coisa que não pode ser separada da outra. Tem que, se é um quadrinho, tem que ter política, ele tem que tá falando sobre alguma coisa relacionada à sociedade ou ideologia ou coisa do tipo. E aproveitando que ele estava falando isso, ele continua para entrar de novo no assunto de política e fala de novo da política de desmonte. E ele cita os últimos 5 anos. Coincidentemente, se você fizer os cálculos e vai voltar 5 anos atrás, você vai pegar exatamente o período da transição do governo do PT para o governo do Michel Temer. Quer dizer, na cabeça dele as coisas só começaram a ser desmontadas dentro do mercado de quadrinhos quando a Dilma foi impeachmentada e saiu do governo. Esse cara é um defensor de políticas do PT, e para ele bom mesmo era na época em que o governo estava lá injetando dinheiro dentro de redações de editoras para ficar ditando o que ela deve publicar, para que as editoras fiquem puxando o saco do governo ou fazendo vista grossa para a corrupção daquele governo, sendo que naquela época tinha um incentivo para que se barateasse o preço do papel para as empresas que aderiam a uma regra de você publicar uma porcentagem de material nacional. É por isso que naquela época você via tantos quadrinhos que ficavam contando história de autores nacionais como Machado de Assis. Isso deve ter saído muita porcaria naquela época, porque as editoras faziam aquilo apressado só para poder ter esse benefício, esse desconto do governo em cima do preço do papel para poder publicar. E dentro desse viés, é claro, se gerou um monte de lixo ali pretensamente engajado em fortalecer a literatura nacional e blá blá blá, esse tipo de besteira, querer empurrar a literatura nacional goela abaixo do leitor só porque era conveniente para eles, ou só porque era nacional, querer fazer acreditar que é bom porque é nacional. E é aquela coisa que a gente sempre sabe, sempre tem certeza de que quando o governo se mete em alguma coisa, quando o governo começa a financiar, ele começa a controlar as bocas, controlar as atitudes dos outros dentro dessa classe empresarial, e vir uma coisa de panelinha de jogo, de interesse ali, que não interessa em nada pro cidadão, não interessa em nada pro leitor. A gente quer ver quadrinho publicado pensado para agradar o público e não ficar essas editoras recebendo dinheiro público para publicar porcarias por conveniência delas, sendo que o leitor fica lá escanteado.
Ele aproveita para emendar falando do BNDES, dá dinheiro para livrarias grandes, mas ele sempre acaba falando, aí é aquele tipo de contradição óbvia no discurso do Rogério de Campos. Ele fala o tempo inteiro: as editoras grandes recebem dinheiro do governo, só que ele fica o tempo inteiro dizendo que as editoras pequenas e os artistas desconhecidos deveriam receber dinheiro. Quer dizer, para ele o que importa é que o lado que ele apoia receba dinheiro. Ele não considera que tirar dinheiro dos impostos do contribuinte para ficar dando para editoras e artistas é uma coisa ruim. Se for para os artistas e editores que ele concorda, então tá tudo bem, não tem problema nenhum. O que não é só aquela ideia de 2 pesos e 2 medidas, como é uma das grandes hipocrisias e contradições que ele tem na fala dele, nas opiniões. Continua dizendo que o governo deveria fazer o que as editoras pequenas fazem, o papel delas, inclusive financiando eventos e coisas do tipo. Mas isso é errado, isso é completamente distorcido, essa ideia dele. O governo não tem que financiar coisa nenhuma. As editoras tem que se virar por conta própria, porque tem muito editor, por exemplo, que adoraria que tivesse benefícios, porque eles não teriam benefícios vindos do governo, porque eles não teriam que tirar dinheiro do próprio bolso para fazer nada. Quer dizer, a cara de pau que um empresário que trabalha nesse ramo editorial tem que ter para ficar choramingando e militando a favor de receber benefícios do governo, para que ele não tenha que gastar dinheiro, mas o governo meta a mão no bolso do contribuinte para bancar o que ele quer fazer. É de uma cara de pau tremenda. Isso não tem lógica nenhuma e nenhum leitor tem que tolerar uma coisa dessa. E como ele sempre faz, ao longo da entrevista inteira, ele vem discorrendo aquela velha baboseira, aquela velha tralha de argumentação idiota que ele usa, dizendo que as editoras grandes são malignas, que elas são capitalistas e maldosas, que elas querem destruir o mercado e blá blá blá, aquela velha balela estúpida de sempre. Sendo que, como eu já disse naqueles vídeos em que eu falo sobre a situação do mercado editorial, o vídeo que eu fiz, que é um vídeo muito bom, considero um dos melhores que eu fiz pro canal, que fala sobre a situação das bancas, sobre a Panini e a Amazon ser a última pá de cal. Eu coloquei esse título, a última pá de cal, em cima das bancas. Eu falo bastante sobre isso, que não tem como se publicar quadrinho para demanda do público que gosta de ler coisa popular, se não houver as grandes editoras. Essas pequenas editoras, elas vão investir em autores menores e desconhecidos. Ele tem um ranço, ele tem um racismo com esse negócio que vocês vão ver se vocês forem burros o suficiente ou teimosos para assistir para ouvir, na verdade, esse podcast dele, que ele fica o tempo inteiro enchendo o saco, falando de como as editoras pequenas, as lojinhas, elas investem nos autores underground e as grandes editoras não fazem isso, só liga de vender best-seller, mas é a partir dos best-sellers que se sustenta esse mercado. O mercado não pode se sustentar com o Joãozinho lá que publica um quadrinho estúpido alternativo que ninguém quer ler, para atender a demanda grande de produtos. Inclusive, uma coisa que a cegueira, a estupidez do Rogério de Campos não deixa ele perceber é que quando você é criança, você está num período da vida em que você não faz julgamento de conteúdo, do que você lê, do que você consome. Pode ser um desenho, um quadrinho, um jogo, qualquer coisa desse tipo. Então não faz sentido você achar que o que deve ser publicado é quadrinho que tenha conteúdo político, ideológico, porque uma criança está se lixando para isso. Você imagina, por exemplo, que se só se publicasse esse tipo de quadrinho, o alcance disso seria pequeno, e quando uma criança tivesse contato com isso, ela não teria interesse nenhum. Então é claro que o tipo de quadrinho que tem que ser publicado em grandes quantidades para uma demanda grande de público tem que ser o quadrinho
com conteúdo fácil, com conteúdo simples, que interessa para uma criança, que pode ser assimilado por uma criança. E para que se publique esse tipo de quadrinho, adivinha quem é que conseguiria fazer esse tipo de coisa? Só uma dica, não seria aquelas comic shops que o Rogério de Campos fala na entrevista, não. Tem que ser as empresas grandes, tem que ser as editoras grandes que têm um porte para poder publicar tiragens grandes e atender a demanda dos leitores. Outra coisa que ele fala é que as livrarias pequenas são espaços culturais. Daí fica a pergunta, e as grandes livrarias não são espaços culturais também? Sendo que muitas vezes o próprio conteúdo que ele fala de material underground ou os livros que ele gosta e que ele quer publicar também estão dentro dessas grandes editoras e livrarias. É por isso que eu estou dizendo a vocês que esse ranço, que essa ideia raivosa e irracional que ele tem contra as editoras grandes, o mercado maior em si, é uma coisa que não tem sentido, é uma coisa da cabeça dele. Ele insiste em enxergar isso como se fosse um mal dentro do mercado, mas não é. Tem lá os problemas dele, os defeitos e problema de corrupção, de péssima política dentro das editoras grandes e livrarias, é claro que tem. É só você ver o exemplo da editora feita Panini, que é a pior editora que existe nesse país, é um lixo de editora, e a política dela só é do jeito que é por causa do Eduardo Severo Martins, o José Eduardo Severo Martins, que é o dono da Panini. Tudo que a Panini faz de ruim deriva do tipo de política que ele quer aplicar nesse mercado, mas isso não é regra não. Outra coisa que ele fala relativa a essa questão do uso dos quadrinhos ou do direcionamento dos quadrinhos a respeito de política é que ele concorda com essa ideia. Logicamente vocês já viram isso pelo que eu falei antes, e ele cita o exemplo da revista Pilot, que na década de 60, em 1968, como ele fala, eu cheguei a pesquisar sobre isso na Wikipedia e tentar me informar sobre o que aconteceu de verdade, mas ele fala que a redação da revista Pilot, que é uma revista francesa, ela foi expropriada por alguns autores ali que estavam ligados a um tipo de movimento sindical, e até o fundador, um dos fundadores da revista Pilot, que é o René Goscinny, que é um dos colaboradores ali que criaram o Asterix, ele ficou contrário a isso. Mas o Rogério de Campos, ele fala nisso como se fosse uma coisa boa, que os caras tomaram a editora para eles, como se fosse aquela coisa, os trabalhadores estão tomando a empresa pro propósito da causa trabalhista e coisa do tipo, que é ridículo. Na prática, o que ele está apoiando é que se cometer um crime ali, porque se o sujeito não é dono da editora, ele não pode simplesmente se apropriar dela. Não interessa se for um grupo de autores que trabalhavam na redação da revista ou qualquer pessoa. O sujeito é dono de uma empresa, ele tem que seguir um monte de regras, de leis, para poder registrar a empresa como sendo dele. E não é assim que as coisas acontecem. Simplesmente não pode chegar alguém lá e tomar conta disso tudo, tomar conta de um estabelecimento que é privado. Se fosse assim, se o Rogério de Campos apoia esse tipo de coisa, esse tipo de ativismo, esse tipo de prática de militância, que na verdade não passa de um crime, por que, por exemplo, o que aconteceria se alguém resolvesse, algum grupo de editores que hoje está passando por esse período de ficar desempregado por causa da epidemia, se o que aconteceria se eles resolvessem invadir a editora do Rogério de Campos, a editora Veneta, e expropriasse a editora dele também? Como é que ele se sentiria se acontecesse isso? Será que ele ia apoiar? Será que ele ia dizer, não, podem pegar a editora? Eu trabalhei feito um babaca aqui, passei anos da minha vida juntando dinheiro para fundar uma editora, mas um grupo de imbecis ali, militantes e um grupo de sindicato, ou seja lá o que fosse, pode vir aqui e ocupar, entre aspas, a minha editora e tomar conta dela, que não tem problema nenhum.
Eu duvido que ele faria isso. Só é bom quando eles ocupam a propriedade dos outros. Agora, se fosse com a dele, ele ia pensar diferente. Tendo chegado nesse ponto aqui, eu quero abrir um espaço para falar de uma coisa que eu falei sobre esse vídeo antigo que eu fiz a respeito da situação das bancas. E lembrando sobre essa questão da pandemia, eu fiquei pensando que se a situação das bancas não era boa antes e elas já estavam diminuindo muito e quebrando muitas bancas, essa epidemia realmente ela veio para matar completamente as bancas. Eu acho que quando essa situação toda passar, o número de bancas vai ter diminuído de uma maneira drástica se esse mercado, na verdade, se esse nicho de negócios não acabou sendo destruído por essa epidemia. O que é curioso pensar, porque na época eu coloquei o título do vídeo dizendo que a Panini e a Amazon iam ser as duas responsáveis por acabar com as bancas, terminar de enterrar elas. Mas como a realidade acaba sempre sendo pior do que o que a gente imagina, do que a inocência da gente imagina, veio essa epidemia e ela realmente, eu acho que vai destruir as bancas de jornal. O que é uma pena, é deplorável ver uma coisa dessa estar vivo para assistir uma situação dessa. As bancas de jornal, elas não têm como sobreviver. Todo dono de banca de jornal teve que fechar as bancas e não poder vender mais nada, ficar enclausurado dentro de casa, porque não haveria gente para comprar mesmo, não haveria gente circulando nas ruas para comprar. Então isso é uma coisa bem triste, é uma coisa bem infeliz de se observar. Mas eu acho que quando essa coisa toda de quarentena acabar, a maioria das bancas, quase que todas elas, vão ter morrido, o que é muito ruim. E você pode perceber, por exemplo, o Rogério de Campos, ele aparenta ser muito preocupado com o mercado, mas dificilmente você vê ele falando da situação das bancas. Aí tem gente que vai dizer, mas ele não fala das bancas porque o tipo de material que ele produziu na maior parte do tempo é material de livrarias. Só que isso não é desculpa. Se você está dentro do mercado e você quer que o mercado seja saudável, você tem que se preocupar com vários nichos e aspectos ali que não correspondem somente ao que te interessa, porque isso tudo influencia na saúde do mercado, nas vendas. E você não vê ele falando sobre a situação das bancas. As bancas estão passando por um momento desgraçado agora, em que elas realmente estão acabando, e você não vê o Rogério de Campos defendendo isso. Você não vê o Rogério de Campos falar um A sobre isso tudo, ou mostrar algum tipo de empatia sobre o que está acontecendo hoje em dia com os donos de bancas e como as editoras, como eu disse antes, viraram as costas para esse nicho, para os donos de bancas, e ao mesmo tempo ele fica lá fazendo aquele melodramazinho para defender os amiguinhos dele que são donos de comic shops ou livrarias pequenas. Então, mais uma vez, o Rogério de Campos, ele só fala pelo discurso enviesado, ele só fala pelo lado dele, só olha para o próprio umbigo e não liga para quem está em volta. E para o Rogério de Campos funciona mais ou menos assim. Se você fala das pequenas livrarias, esses aí eles são os heróis, são os gênios injustiçados pelo governo maldoso, o governo maligno. Sendo que na época do PT, para ele, o governo não fazia nada de mal para esse mercado. E quando você fala das livrarias grandes, são os demônios gananciosos que sugam o sangue e escravizam os artistas que estão sempre querendo apodrecer o mercado e tornar ele viciado. Ele tem essa visão que é completamente demente e distorcida do mercado. Então, finalmente, para concluir esse assunto, a ideia que eu tenho a respeito das opiniões do Rogério de Campos são essas. Ele é aquele tipo de sujeito que ele coloca sempre o ego dele à frente do profissionalismo. É por isso mesmo que a editora feita a Conrad se estragou do jeito que ela se estragou e acabou beirando a falência.
E isso por causa dele e por causa do André Forastieri ali dentro. Ele tem essa coisa que não bate nas ideias dele, de que ele quer pensar hoje em dia, quer pensar nos dias de hoje como se ele fosse um tipo de hippie que ainda está vivendo na década de 60 e ao mesmo tempo ser um empresário e ter a capacidade de investir em publicações, que é uma contradição por si só. Assim como outras figurinhas aí do mercado, como Elcio de Carvalho, o JP Martins, os editores da Mitos, da Panini e da Abril, aquele Leandro Luiz Delmanto e outros caras aí que trabalharam nesse mercado. Esse José Eduardo Severo Martins, que é o dono da Panini, eles têm essa visão torta e querem sempre empurrar isso pro leitor, que o mercado é exatamente do jeito que ele é ruim do jeito que é, porque esses caras, eles não sabem ser profissionais, eles ficam tentando ditar o que o leitor vai ler, e quando eles não estão ditando, eles publicam de uma maneira desonesta, não são claros, não são transparentes com o leitor e acaba provocando todo tipo de problema. Se você parar para pensar, a parte do leitor é bem fácil, é só você simplesmente ir até um ponto onde se venda o produto que você quer e comprar. E a maioria dos problemas são gerados por eles e não pelo leitor. A parte do leitor é bem simples nisso tudo, é simplesmente consumir. E quando o produto vem cheio de problemas, isso sempre é gerado por eles. Então essa entrevista, apesar de ser uma entrevista que não rendeu tanto assim, ela explica, ela deixa bem claro o tipo de mentalidade que o Rogério de Campos tem e mostra aí um exemplo do que é um editor brasileiro, do tipo de coisa que se pode esperar dessa gente. E que também, como eu costumo dizer, quando eles não estão tentando esconder alguma coisa, quando eles realmente deixam transparecer quem eles são e as opiniões deles, isso acaba explicando muito do porquê esse mercado de quadrinhos ele tá perdido do jeito que tá. Ele tá atolado num lamaçal de ganância e de incompetência que a gente vê hoje em dia. Então foi isso. Eu agradeço a quem viu o vídeo até agora. Muito obrigado. Até a próxima e até o próximo vídeo.